Em dezembro de 2010, a série de humor The Office lançou um episódio profético chamado China. Nele, o protagonista Michael Scott vai ao dentista e se depara com um exemplar da revista Newsweek sobre a ascensão da China, que se tornaria a maior economia do mundo. No episódio, hilário, ele prepara sua equipe para a grande batalha. Afinal, como bom cidadão americano, ele diz não estar preparado para viver num mundo em que os Estados Unidos não são mais a potência número 1. Naquele momento, a China possuía uma economia de 6 trilhões de dólares. O PIB dos Estados Unidos, de 14 trilhões, era e ainda é o maior do mundo. A economia da China representava, portanto, cerca de 40% da economia dos Estados Unidos. Nos últimos anos, no entanto, essa distância vem encolhendo rapidamente. Isso porque a China cresce 10% ao ano há mais de 40 anos. Matematicamente, isso significa que sua economia dobra de tamanho a cada 7 anos. Em 2016, quando Barack Obama saiu do poder e deu lugar a Donald Trump, a economia chinesa já representava cerca de 60% da economia dos Estados Unidos. Incapaz de conter a ascensão da China, Obama ajudou a financiar em 2019 o documentário Indústria Americana, que venceu o Oscar no ano seguinte, derrotando o filme brasileiro Democracia em Vertigem. No filme, percebe-se claramente como a China avança, inclusive em território americano, ao retratar a história de uma indústria de autopeças chinesa que compra uma empresa em dificuldades financeiras nos Estados Unidos. No governo de Donald Trump, o medo dos Estados Unidos diante da China se torna evidente. Trump lança uma guerra comercial contra os chineses e tenta envolver nela seus principais aliados, como alguns países europeus e o Brasil, que, no comando do governo Bolsonaro, se tornou um país satélite dos Estados Unidos. Nessa batalha, o grande ideólogo da política de contenção da China foi Steve Bannon, especialista em fake news, que também exerceu forte influência sobre a família Bolsonaro. Isso explica toda a retórica anti-China do governo Bolsonaro. Um dos filhos de Jair, Eduardo Bolsonaro, chegou a declarar no início do governo que os Estados Unidos deveriam voltar a ser o maior parceiro comercial do Brasil, e não mais a China, como se fosse possível deter a roda da história. Donald Trump, no entanto, fracassou. A guerra comercial não atingiu seus objetivos porque muitas multinacionais norte-americanas dependem dos insumos chineses para fabricar os seus produtos. Além disso, a resposta chinesa à pandemia da Covid-19 foi muito mais rápida e eficiente. Como consequência, a economia chinesa retomou mais rapidamente o seu crescimento do que os Estados Unidos, onde mais de 600 mil pessoas já morreram por Covid-19. Neste ano de 2021, já com Joe Biden no lugar de Trump, a economia da China representa mais de 70% da economia dos Estados Unidos. São 16 trilhões de dólares contra cerca de 22 trilhões de dólares. O PIB chinês, no entanto, quando medido pelo critério PPP, que é a paridade do poder de compra, já é maior do que o dos Estados Unidos, quando medido em yuan. As estimativas indicam que, também em dólar, a China irá superar os Estados Unidos já em 2026 ou até antes, em 2025. Além disso, em 2035, projeta-se que a China terá um PIB 35% maior do que o dos Estados Unidos. Nesse contexto, coloca-se uma questão fundamental. Afinal, a China é um país socialista, um país capitalista ou um país comunista? Qual que é o modelo econômico da China? Eu sou Leonardo Atush, apresentador da TV 247, e vou tentar responder essa questão ouvindo especialistas que se dedicam a estudar a China. A começar por José Reinaldo Carvalho, editor internacional do site Brasil 247 e da TV 247. Acompanhe. A China é um país socialista. A República Popular da China começou a construir o socialismo no país a partir do triunfo da Revolução Popular, que se deu em 1º de outubro de 1949. Desde então, iniciou-se o que os chineses designam como a primeira etapa da construção do socialismo, que consistiu no soerguimento
da base econômica, na estruturação da sociedade e na edificação do poder político nacional socialista, baseado nas novas instituições emanadas da Revolução Democrática e Popular. Esta primeira etapa do socialismo teve como sequência uma segunda etapa iniciada no ano de 1978, mais precisamente em dezembro de 1978, quando o Partido Comunista da China proclamou a vigência, a partir de então, da política de reforma e abertura. Esta política de reforma e abertura corresponde ao que os chineses designam como a etapa primária de construção do socialismo, que não há uma data precisa definida para a sua duração, mas supõe-se que é uma etapa bastante prolongada, porque ela tem a ver com um processo de modernização socialista do país, considerando todas as heranças de atraso, de colonialismo e de feudalismo que o país viveu no período pré-revolucionário. Considerando também que no período que vai de 49 até 78, a China conquistou alguns êxitos no seu erguimento da base econômica, mas não conseguiu sair do subdesenvolvimento e não conseguiu atender minimamente às necessidades da sua população. Daí porque a política de reforma e abertura consiste em focar como tarefa principal do Partido Comunista da China e do conjunto das instituições de poder o desenvolvimento das forças produtivas, o desenvolvimento nacional, o que só é possível mediante o foco total na construção econômica. Esta construção econômica, os chineses descobriram, não poderia ser feita baseada apenas no desenvolvimento da economia estatal socialista. Ela precisava se desenvolver a partir da convivência mútua entre o setor estatal socialista e o setor privado, incluindo o capital estrangeiro. Isto coincidiu com o período em que o mundo estava ingressando na globalização econômica. A China, então, incluiu no seu processo de construção do socialismo com peculiaridades chinesas a inserção da sua economia neste mercado. Primeiramente, atraindo capitais. Em segundo lugar, desenvolvendo plataformas de exportação de mercadorias. E hoje, participando no mercado internacional com uma grande pujança e se tornando uma das economias líderes. Em conclusão, o que eu posso dizer é que a China é sim um país socialista com suas peculiaridades, com um modelo de desenvolvimento próprio. Não é o mesmo modelo que foi aplicado na União Soviética no passado e em demais países socialistas do antigo leste europeu. É um modelo peculiar, um modelo que serve para a China, designado como socialismo de mercado. Não quer dizer que esse modelo deva ser copiado por outros países. É a experiência chinesa. Até porque a experiência mundial mostrou que não há modelo único de construção do socialismo. Além do professor José Reinaldo Carvalho, que já esteve várias vezes na China, eu também coloquei a mesma questão para pensadores brasileiros que estudam profundamente o tema. 2 deles, inclusive, apresentam o programa Conexão Xangai, que visa ampliar o conhecimento dos brasileiros em relação à China. São eles o economista Paulo Gala, professor da Fundação Getúlio Vargas, e o geógrafo Elias Jabbour, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Os dois acreditam que a China busca um modelo de socialismo orientado ao mercado, mas nem todos concordam. O filósofo Alisson Mascaro, professor da Universidade de São Paulo, avalia que a China não pode ser considerada um país socialista, porque os trabalhadores não detêm os meios de produção. Vejam o que diz cada um deles sobre a experiência chinesa.
porque no final do dia a gente vai cair nos critérios que se utilizam para considerar a China capitalista ou socialista, né? Então tem gente que gosta de usar o critério de que existe propriedade privada. Então, se existe propriedade privada, a China seria capitalista, né? Eu acho que esse critério é um critério bastante limitador, porque quando a gente olha as formas de comando da economia, né, o papel que o Partido Comunista tem, que ele exerce nas empresas, né? Por exemplo, a gente tem um órgão como a SASAC, né, que é um braço do Partido Comunista que coloca executivos dentro das empresas, dentro das corporações chinesas, né, inclusive as privadas, né? Ou quando a gente olha até mesmo o conflito do governo chinês com o Jack Ma, né, mais recentemente, tentando reduzir o poder econômico dos bilionários chineses, fica muito difícil argumentar que a China é um regime capitalista. Agora, ela usa, obviamente, formas de mercado e mecanismos de mercado de maneira muito poderosa, né? No que os economistas gostam de chamar do processos de destruição criativa, lá Schumpeter, né? Então, tem inovação tecnológica, os empresários chineses são muito eficientes, né? Eles conseguiram conquistar o mundo com os produtos chineses, então existe um ímpeto capitalista muito forte dentro do seio da economia chinesa, mas ao mesmo tempo existem lá 90 ou 100 estatais que são o carro-chefe da economia chinesa, né? Que fazem o desenvolvimento tecnológico, fazem investimentos de altíssimo risco, né? Por exemplo, a Huawei é uma grande empresa chinesa que tem desenvolvido a fronteira da tecnologia 5G, né? Então, eu diria que pela maneira de comando do Partido Comunista, pela maneira de condução dos rumos da nação, pelo papel das estatais, pelo papel que o Partido Comunista exerce em empresas, não dá para chamar a China certamente de uma economia capitalista, né? Eu acho que eu classificaria ela como uma experiência de socialismo orientado ao mercado, né? Até para homenagear nosso amigo Elias Jabbour, né? Socialismo orientado ao mercado no sentido de que há muitas formas ali de mercado que são essenciais, né? Que têm resultado em inovações tecnológicas, em aumento de eficiência alocativa, criação de classe média, melhora da qualidade de vida notável das pessoas, mas sob um comando, vamos dizer assim, de um regime, obviamente, mais socialista e não orientado ao mercado no que diz respeito aos grandes rumos da nação, né? Então, eu gosto de caracterizar a China como uma experiência híbrida, né? Uma palavra ruim, né? Mas certamente não é um sistema capitalista, né? Eu acho que é muito mais um socialismo orientado ao mercado. A China eu utilizaria um termo que eu chamo socialismo de mercado como um nome fantasia daquela economia, né? Por que socialismo de mercado? Porque é um país comandado por um partido comunista e esse é um poder político diferente do que nós vemos na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia, ou seja, é um país com uma outra formatação político-institucional, então é um país socialista por conta disso, né? Além de que, no núcleo de sua economia, a sua economia é operada por 96 grandes conglomerados empresariais estatais, ao lado de 30 bancos de desenvolvimento de longo prazo. Isso significa que tem tanto 96 empresas do porte da Petrobras no núcleo da economia chinesa estatais, públicas, né, ao lado de bancos de desenvolvimento com o mesmo princípio ativo do BNDES, financiando essa economia. Ora, é um país socialista também pelo fato dos ciclos de acumulação não serem gerados pelo setor privado. Então, tem a questão política, que é a questão do Partido Comunista no poder, com uma orientação socialista, né? E, ao lado disso, uma base econômica cujos ciclos de acumulação não são gerados no setor privado. Isso não significa que na China não tenha capitalismo, que na China não tenha mercado, tem. Mas esse capitalismo, esse setor privado da economia chinesa, ele é cada vez mais ancilar ao setor estatal da economia do país. Cada vez mais dependente do setor estatal da economia do país, né? Então, o que não significa que a China não tenha contradições, não tenha os males que o capitalismo traz. A China tem milionários, bilionários. Agora, é um país cuja base material e cuja estrutura política e institucional acaba que orientando o país ao socialismo. Ou seja, se não for socialismo, ou uma formação econômico-social superior à capitalista, né? E essa superioridade pode ser percebida na formação de uma economia de prontidão, com uma capacidade de resposta muito grande a desafios, como foi do Covid-19,
né? Ao contrário dos países ocidentais, em que a financiarização é a tônica da economia. Enfim, a China eu chamaria de socialismo de mercado, nome fantasia por não achar um outro nome, né? Mas, enfim, é um país socialista, com certeza, e um país cuja economia é orientada pelo setor público, e é nele que surgem e nascem os grandes ciclos de acumulação. Como eu disse anteriormente, a visão do Paulo Gala e do Elias Jabbour difere da que foi expressada pelo professor Alisson Mascaro, que é também um dos grandes teóricos marxistas do Brasil. Vamos ouvir o que ele diz. A pergunta sobre o modelo econômico chinês envolve uma classificação, um critério científico, para sabermos como uma sociedade se estabelece no nível da economia, no nível da produção, no nível das relações sociais, e estes critérios nos habilitam, então, a dizer se esta sociedade tem perfil capitalista, tem perfil socialista, perfil feudal ou outros que historicamente tenham se dado. Então, a discussão decisiva para compreendermos o caso chinês é exatamente aquela de entendermos o que é um modo de produção. Esta proposta de ler as sociedades a partir dos modos de produção, ela vem em especial a partir do século XIX com Marx, e nesta leitura marxista, um modo de produção se organiza e diz respeito àquele nível exatamente das relações de produção, por isso a expressão modo de produção. Então, o meio, o modelo, o jeito pelo qual as pessoas detêm as riquezas, organizam o trabalho, exploram ou não exploram o trabalho, tudo isto constitui um modo de produção. Quando Marx lembrava do caso da Europa, ele dizia que, no caso da história daquele continente, deu-se por lá, historicamente, em sequência, um modo de produção escravista, depois um feudal e, por final, um capitalista. Outros povos do mundo não tiveram esta sequência, têm seus modos de produção. O modo de produção envolve o modelo pelo qual a relação social produtiva se dá. A capitalista é aquela na qual a riqueza não está nas mãos dos trabalhadores e das trabalhadoras, portanto, os meios de produção estão separados da classe trabalhadora, mas assim também era o feudalismo e assim também era o escravismo. São três modos de produção que separam os meios de produção do acesso ou do controle da classe trabalhadora sobre esses próprios meios, mas no capitalismo existe uma distinção. O capitalismo é o modo de produção das mercadorias. Todos os produtos se tornam mercadorias, são comprados, vendidos, e, portanto, a instituição central do capitalismo é a propriedade privada. Para que isso exista, trabalhadoras e trabalhadores têm que se organizar, porque não detêm os meios de produção, para vender força de trabalho. É a propriedade que tem. Então, este modelo de produção capitalista, no qual alguém detém os meios de produção, os que não detêm vendem força de trabalho mediante contrato e mediante organização de vida econômica assalariada, esse modelo basicamente domina todas as sociedades do mundo, até os dias de hoje. Este é o modelo dominante das sociedades mundiais. Não quero dizer que este modelo tenha uma única forma de estabelecimento no plano daquela que é a cultura, a organização política, daqueles que são os modelos, eu diria aqui, de cada caso social concreto. O capitalismo é uma forma geral que vai se ajustando e vai se desenvolvendo conforme as peculiaridades das sociedades. A China, ela tem como estrutura de produção uma estrutura capitalista. Trabalhadoras e trabalhadores não detêm os meios de produção, são assalariados. Portanto, a China tem uma estrutura de um certo modelo de classe social na qual há burguesia, na qual há, portanto, classes capitalistas que exploram o trabalho das classes trabalhadoras. Por que existe, no entanto, uma percepção de que a China teria um modelo não capitalista? Porque, efetivamente, a China vem de uma história, no século XX, de uma revolução socialista que foi empreendida pelo Partido Comunista Chinês, tendo por líder mais expressivo Mao Tse-tung,
E a China efetivamente teve fases de tentativa de superação da própria produção capitalista. Então, a Revolução Cultural, lá na década de 60, é um modelo bastante contundente de uma tentativa chinesa de superar as próprias contradições daquela sociedade que estava tentando sair do capitalismo, mas se encontrava ainda arraigada no plano capitalista mundial. Depois da década de 70, a China não mais tenta sair de um modelo produtivo capitalista. Tenta aproveitar sua própria história, sua própria revolução socialista anteriormente feita, para afirmar-se de modo nacionalista, de modo autonomista em termos econômicos, dentro de um mercado mundial. E, desde então, ela tem tido um sucesso extraordinário em organizar sua sociedade, que tem bem mais de 1 bilhão de pessoas, para fazer uma aceleração do crescimento, uma aceleração dos níveis de desenvolvimento industrial, da infraestrutura. E, então, a China tem uma peculiaridade dentro do caso capitalista dos anos e das décadas mais recentes. A Europa, em especial os Estados Unidos, tiveram, nestas décadas, uma espécie de caminhada do próprio modo de produção capitalista para uma certa modalidade de capitalismo que era o pós-fordista. A China se aproveitou desse modelo pós-fordista, porque a planta industrial que foi abandonada nos Estados Unidos e na Europa foi levada à China. A China criou um parque industrial de grande expressividade e, portanto, a China se inseriu no contexto econômico capitalista global, buscando ter uma posição de proeminência. E, efetivamente, esta posição tem cada vez mais tido destaque, cada vez mais tem tido, inclusive, resultados de organização social dentro desse modelo capitalista. Então, a China, efetivamente, é uma sociedade de economia capitalista, a classe trabalhadora não detém os meios de produção, a burguesia é uma sociedade cuja produção é voltada à venda, portanto, é toda ela organizada sob forma mercadoria. No entanto, no contexto das sociedades capitalistas, ela tem suas peculiaridades que são muito típicas da sua formação social. As formas sociais que perpassam a China e praticamente todas as sociedades do mundo são formas capitalistas, mas a formação social chinesa, dentro do seio do capitalismo, é administrada mediante um partido que historicamente se levantou para uma guerra nacionalista de resistência contra invasões estrangeiras, mas também com postulados socialistas, tinha um horizonte marxista, mantém ainda alguns dos dísticos e dos símbolos que lhe foram típicos de uma certa leitura marxista desde o século XX, de tal sorte que, então, não se pode dizer que a China seja socialista, ela não é, mas se deve reconhecer que, no quadro das formas do capitalismo, ela tem procurado uma certa inserção neste todo neoliberal em benefício de sua própria economia capitalista. Então, assim... Como vimos, o professor Alisson Mascaro não considera a China um país socialista, mas sim um país que encontrou uma forma superior de exploração capitalista dos recursos econômicos, o que produz benefícios para a sua população e para a própria soberania da China no concerto das nações. Segundo o escritor britânico Martin Jacques, que escreveu o livro clássico When China Rules the World, ou seja, Quando a China Dominar o Mundo, trata-se de um modelo híbrido, em que as atividades econômicas são comandadas a partir de uma lógica de planejamento estatal, ou seja, não são as oligarquias privadas que capturam o Estado, é o Estado que utiliza forças de mercado em prol do desenvolvimento. A respeito disso, eu também ouvi o jornalista Breno Altman, que edita o site Opera Mundi e estuda os choques geopolíticos globais. Ouçamos o que Breno diz a respeito do modelo chinês. Na minha opinião, a China é um país socialista, mas para que a gente possa se colocar de acordo, ao menos sobre os termos dessa discussão, é necessário compreender o que vem a ser o socialismo. Nos clássicos do marxismo, o socialismo é uma etapa de transição entre dois modos distintos de produção, entre o modo de produção capitalista e o modo de produção comunista. É concebido, portanto, o socialismo como um longo processo de transição entre esses dois modos de produção.
e um processo que em cada país vai adquirir suas próprias características. Um país não será igual ao outro. E o socialismo não deve ser compreendido como uma antecipação do modo de produção comunista. O socialismo compreende distintas formas de propriedade, por exemplo. O socialismo compreende uma certa relação entre Estado e mercado, e não a supressão do mercado. E, portanto, não a supressão das formas privadas de propriedade ou de formas não estatais de propriedade. No caso específico da China, nós temos uma combinação entre Estado e mercado. Como os chineses definem, eles vivem numa economia socialista de mercado, ou socialismo com o modelo chinês de socialismo. Portanto, eles concebem o socialismo como uma transição com as suas próprias características, com as características chinesas. O Estado na China responde por 60% da propriedade e o mercado por 40%. No entanto, o Estado tem a direção do conjunto da economia, inclusive das formas privadas de propriedade. Fundamentalmente, o Estado concentra o poder do Partido Comunista e daquelas classes sociais que fizeram a Revolução de 1º de outubro de 1949. Embora exista uma burguesia chinesa, essa burguesia não tem poder político. O Estado não representa os interesses dessa burguesia chinesa. O Estado representa o processo revolucionário vitorioso há já mais de 70 anos e um processo que significou o estabelecimento de um Estado de poder popular e que vai mesclando formas públicas, estatais, cooperativas e privadas de propriedade numa longa transição para um outro modo de produção. Lembremos que Karl Marx foi bastante enfático ao definir que o comunismo somente seria um modo de produção possível a partir de uma elevação drástica da capacidade de produção das sociedades. Portanto, a China trata de avançar na capacidade de produção, capacidade tecnológica, capacidade de oferta de mercadorias e serviços, para criar as condições, no ponto futuro, de concluir a transição para um outro tipo de modo de produção. No modo de produção comunista, de fato, deveria estar abolido o mercado e abolida a propriedade privada. Isso não corresponde às características do período socialista, como eu já disse, um período de transição. A compreensão do que ocorre na China não pode ser feita apenas pela visão de intelectuais. É preciso buscar a experiência prática de quem conhece a realidade de perto. Por isso mesmo, eu também entrevistei a jornalista brasileira Janaína Silveira, que viveu na China entre 2006 e 2013 e voltou ao país pelo menos uma vez por ano desde que regressou ao Brasil. Na sua entrevista, ela me conta que na China convivem diversas formas de atividades privadas e que o Estado também estimula valores como a competição, a superação individual e até mesmo a competição entre províncias, ou seja, em seu modelo econômico estão presentes não apenas a ação estatal, mas também valores como a concorrência, um certo individualismo e até mesmo a meritocracia. Vamos ouvi-la. Eu acho que o melhor jeito de a gente definir o que a China é olhar o que eles dizem que são. Então, eles são socialistas com características chinesas, né? Isso está lá na Constituição chinesa desde a década de 1980. É como eles caracterizam esse momento deles. E é fundamental que a gente entenda a China como um país que tem o Estado no centro de todas as decisões. E mais importante do que isso, quando a gente olha para a China, é entender que esse Estado muitas vezes se confunde com o governo e com o Partido Comunista da China. Apesar de a China ter um sistema, inclusive, pluripartidário, há outros partidos que compõem ali o parlamento, né, que é a Assembleia Nacional Popular. Quem tem e quem detém o poder, efetivamente, é o Partido Comunista da China, né? É o maior número de delegados, todo o executivo é composto pelo Partido Comunista da China. E aí, então, a gente pensar que essa condução do Estado é fundamental. E aí a gente vai ter
um universo de interpretações, até porque a China é bastante complexa e, como segunda maior economia do mundo, ela tem empresas estatais, empresas privadas. As micro e pequenas empresas respondem por uma parcela significativa da geração de empregos. A China olha lá para o restaurante da esquina que gera 5 empregos. Para ela, isso é importante. Durante a pandemia do coronavírus, que na China a crise foi um tempo muito menor do que o nosso, né? Foram só 3 meses. A China olhou muito para as redes de restaurante, incentivou que os proprietários não cobrassem aluguel, né, dos donos ali dos pequenos negócios, porque os serviços simplesmente pararam. A China fez, em algumas regiões, um lockdown severo de mais de 3 meses, né? Então, você tem todas essas engrenagens e às vezes se pergunta, tá, mas então é capitalista? Assim, não há problema nenhum em qualquer pessoa abrir um negócio na China, lucrar e mostrar que tem esse dinheiro. Assim, os chineses gostam, inclusive, de mostrar que tem dinheiro. Eles gostam de carro luxuoso, eles gostam de bens que signifiquem luxo, sendo esses bens marcas estrangeiras. Os chineses gostam, sim, tem cada vez mais uma parcela da população que gosta de marca de luxo chinesa, mas quando eu morei lá, que foi até 2013, era um super status você ter uma Louis Vuitton e tinha funcionários ou pequenos empresários que parcelavam loucamente para poder ter uma bolsa, ou poupavam, né? Porque lá eles não têm tanto essa ideia do crediário como a gente, mas poupavam por meses para poder comprar. Às vezes não tinha carro, mas tinha uma super bolsa Louis Vuitton. Inclusive os homens, assim. Deixo uma dica até para quem quiser, quem gosta de cinema, assistir o Still Life, que é um filme do Jia Jiangke, que fala muito desse processo do início, assim, dessa classe rica chinesa, média rica chinesa, em que os homens usavam umas bolsinhas, assim, você via sempre os homens com umas bolsinhas embaixo do braço, de marca. Então, assim, tem tudo isso. Como a gente vê aqui no Brasil, né? Você imagina é um país de novos ricos, né? Não há problema algum, e a gente achar que isso não reflita na sociedade é um pouco ingênuo, assim, de achar que todo mundo é igual e quer ser igual. A China tem uma desigualdade bem marcante, né? Agora, do ponto de vista de cidadã, pessoa que morou na China, né? Eu acho que, diferentemente da gente, aí não sei se é uma questão de capitalismo, certamente não é exatamente o que eu imaginava de socialismo, mas os chineses acreditam que vão melhorar de vida. Isso é uma coisa muito interessante de a gente pensar. Então, eles acreditam naquele Estado que se caracteriza como um Estado socialista de características chinesas. Eles acreditam que a vida vai melhorar. E, via de regra, tem melhorado. De fato, as condições materiais da vida têm melhorado significativamente na China. Prova disso é a eliminação da pobreza extrema, feito alcançado em 2020 e que foi comemorado pelo presidente Xi Jinping como a sua maior conquista. Sobre isso, vamos também escutar o que diz a jornalista Janaína Silveira, que revela aspectos muito interessantes sobre o modelo de combate à pobreza aplicado por lá. 2020 foi o ano que os chineses comemoraram ali o fim do ciclo de pobreza extrema, né? A China conseguiu eliminar a pobreza extrema. Tinha uma população ali, uma faixa de população de 100 milhões de pessoas que saiu dessa faixa de pobreza extrema na China. E eu assisti recentemente um documentário que está no YouTube da Embaixada da China. É um documentário, claro, produzido pelo governo chinês, da Embaixada, mas ali eles falam, eu até quando assisti fiquei pensando, mas isso é capitalismo ou socialismo? Eles contam alguns dos processos que eles utilizaram para garantir que as pessoas saíssem da pobreza extrema. E como é que foi feito isso? Os governos tiveram que olhar para quais localidades, que eles chamam de vilas, eram mais pobres na China. E nessas localidades, quais eram as pessoas que eram mais pobres naquela comunidade? Às vezes, comunidades de 2.000 habitantes, assim, vilas bem pequenininhas mesmo. Aí eles iam lá, os dirigentes elegiam essas pessoas que estavam na condição de pobreza extrema e eles garantiam a elas, a partir do que elas soubessem fazer, algum curso ou se precisasse ali de um tear, ou ensinavam a abrir uma loja online
porque eles precisavam gerar sua própria renda. Eu achei isso muito interessante, porque a China eliminou a pobreza sem transferência de renda. Quase uma coisa que a gente acha um pouco estranho, e eu, quer dizer, pelo menos acho um pouco estranho, não deu o peixe, ensine a pescar, que parece um papo para boi dormir, e a China fez isso. Quer dizer, é muito difícil você avaliar como é que é a China, mas tem ali uma preocupação com o indivíduo, uma preocupação com o país como um todo de se desenvolver, mas ela dá ao indivíduo a responsabilidade por se desenvolver. Ela não faz só a transferência de renda. Nesta reportagem, eu não poderia deixar de ouvir um dos mais destacados jovens intelectuais brasileiros, que é o historiador marxista Jones Manuel. Ele nos conta que a Revolução de 1949 foi não apenas um projeto socialista, mas também um movimento de libertação anticolonial. É nesta dinâmica de afirmação da soberania nacional que a China deve ser compreendida. Jones também afirma que os rumos não estão pré-determinados e que há uma disputa no âmbito do próprio Partido Comunista Chinês. Na sua visão, a resposta do país à pandemia reforça a tendência socialista. O Partido Comunista ele manteve o poder político e as bases do Partido Comunista, assim como a classe trabalhadora de maneira geral, mantiveram e mantém ainda hoje um ideal socialista e igualitário muito forte da época maoísta. De tal sorte que, a partir dos anos 2000, crescem em números assustadores as greves, os protestos, as passeatas, as críticas, as reclamações à desigualdade, à poluição, à ostentação de luxo e de riqueza dessa nova burguesia nacional chinesa, a burocratização do partido, o uso da máquina pública como elemento de enriquecimento privado e por aí vai. E há o que eu gosto de chamar de uma guinada à esquerda no Partido Comunista Chinês, que é simbolizado pela ascensão de Xi Jinping ao comando do partido, que começa uma série de mudanças radicais na China. É muito comentado nos meios de mídia ocidental a campanha anticorrupção, né, dada pelo Xi Jinping. Só que isso é sempre mostrado como um processo, como eu posso dizer, moralista, mas foi muito mais do que isso. Aquilo ali é parte de um movimento de reestruturação do partido e de guinada à esquerda, que passa por fortalecimento dos direitos sociais, da construção de um estado de bem-estar social chinês, passa pela ampliação, como nunca, dos comitês de fábricas nas empresas, inclusive privadas, ampliação dos sindicatos nas empresas, fortalecimento, quase que um renascimento dos comitês de bairro, um fortalecimento dos comitês de autogestão dos trabalhadores, particularmente nas empresas estatais, mas não só. E vamos lembrar que a China tem mais de 150 mil empresas estatais, então, assim, fortalecimento de comitês de autogestão operária em empresas estatais não é pouca coisa. Uma revitalização da simbologia maoísta e marxista no conjunto da sociedade chinesa, e particularmente no partido, um aumento do controle sobre o setor privado, inclusive com vários atritos entre o partido e setores da burguesia chinesa, em que o mais famoso é o atrito do Jack Ma, um dos maiores bilionários do mundo, com o Partido Comunista Chinês. O Jack Ma foi enquadrado pelo partido de maneira muito dura, inclusive. Então, veja, o que acontece na China? E aí, respondendo diretamente a tua pergunta, Tuxa, eu diria o seguinte: a China, a partir de 1949, surge como a nação soberana emanada de uma revolução anticolonial e socialista e começa o seu projeto de transição ao socialismo. A partir do processo de reformas e abertura e com a regressão das condições de luta a nível global com o neoliberalismo e a nova onda neocolonial, o projeto socialista chinês recua e é debilitado, quase no limite de ser extinto, mas não é extinto, continua sobrevivendo nas bases do partido, na classe trabalhadora chinesa, e vários elementos desse projeto são retomados a partir de 2013 como uma data-chave, mas já nos primeiros anos
dos anos 2000, você tinha uma pressão muito grande das bases do partido, que inclusive se reverberou no projeto do Hu Jintao de uma sociedade harmoniosa, de dar cada vez mais atenção às condições de vida e existência da classe trabalhadora. Então esse projeto é retomado em vários aspectos, com a liderança do Xi Jinping, e hoje existe uma disputa muito grande no partido e na sociedade chinesa por dois caminhos diferentes. Caminho de um projeto nacional soberano que não tem compromisso com o socialismo, necessariamente, ainda que vai ter níveis de igualdade, de políticas substanciais, de melhoras das condições de vida para a classe trabalhadora, algo muito parecido com welfare states, que não tem conexão direta com o socialismo, e um projeto socialista que afirma que a soberania nacional chinesa passa pela afirmação do socialismo, o avanço na construção socialista. Isso se reflete no partido. Então, teve um debate que, infelizmente, não saiu na mídia brasileira há mais ou menos 6 anos atrás, sobre o Manifesto do Partido Comunista, né? Foi lançada uma edição comemorativa do Manifesto do Partido Comunista na China, e no manifesto fala-se da abolição da propriedade privada dos meios de produção. Um setor do Partido Comunista Chinês queria, na edição comemorativa, colocar uma nota de rodapé e falar que essa perspectiva era desatualizada, que não era preciso abolir definitivamente a propriedade privada dos meios de produção. Outro setor do partido foi contra isso e afirmou que o horizonte histórico do Partido Comunista Chinês continua sendo a abolição da propriedade privada dos meios de produção. Isso se desdobrou num debate gigantesco no partido, na academia, nas mídias do partido, no Diário do Povo, nas bases, nos sindicatos. Então, você veja, um tema que parece algo, por assim dizer, teórico, abstrato, da propriedade privada vai ser abolida no futuro da sociedade comunista ou não. Isso gerou um debate gigantesco na sociedade chinesa, percebe? Assim como existem vários setores do partido, inclusive, que defendem que a China tenha cada vez mais uma política de primazia do mercado no comando da economia e defendem, inclusive, a abertura da conta de capitais, né? E a desregulamentação do mercado financeiro chinês, que é um dos mais regulamentados do mundo, inclusive com o crédito e com o sistema bancário quase todo público, né, estatal. Já tem setores do partido que defendem uma regulamentação cada vez maior do mercado privado, um comando cada vez maior do mercado privado como forma de combater as possibilidades de restauração capitalista. Então, existe uma disputa na sociedade chinesa entre esses dois projetos. Um projeto soberano, mas só de afirmação nacional, sem socialismo, e um projeto socialista que compreende que a afirmação da soberania nacional passa pela construção do socialismo na perspectiva anticapitalista. Esse projeto essa disputa está em aberto, mas eu diria que a pandemia fortaleceu a tendência socialista na sociedade chinesa, porque ela mostrou que o planejamento estatal, a coordenação pública, a ação do Partido Comunista foi fundamental para a China vencer a pandemia, para ter o resultado glorioso e brilhante que o país conseguiu, e mostrou que na hora do aperto, em momentos de exceção, são as empresas públicas, é o sistema planificado, é o partido político que consegue garantir a sustentação e a harmonia da sociedade chinesa, enquanto o mercado privado teve que ser duramente controlado e vigiado para não especular com preços de alimentos, para não fazer desabastecimento e por aí vai. Então, a pandemia ela fortaleceu uma tendência a ampliar a planificação da economia chinesa e ampliar o controle do Partido Comunista e do Estado sobre o mercado privado. Os desdobramentos disso a gente vai acompanhar, mas eu diria, de maneira geral, que a sociedade chinesa é uma sociedade que vive uma intensa disputa, uma intensa luta de classes entre esses dois projetos políticos. Com todas as suas conquistas e contradições, a China atravessa seu melhor momento histórico e coloca questões centrais para o Ocidente. Uma delas, como se relacionar com este país que é, ao mesmo tempo, um grande concorrente, mas também um dos maiores clientes de países emergentes, como é o caso do Brasil. Em 2020, a corrente de comércio entre Brasil e China, exportações mais importações, superou pela primeira vez a cifra de 100 bilhões de dólares. Os chineses já respondem por mais de 70%
do superávit comercial brasileiro. E nem mesmo o governo de Jair Bolsonaro, totalmente alinhado aos interesses dos Estados Unidos, foi capaz de conter o avanço do comércio entre Brasil e China. Também nos Estados Unidos, não há consenso sobre como enfrentar a China. Na edição de junho deste ano, 2021, a revista Foreign Affairs publicou um artigo do senador Bernie Sanders, político mais popular dos Estados Unidos, em que ele contesta a política de confrontação com a China. Segundo Bernie Sanders, ao aceitar a pressão das grandes corporações para transferir as suas plantas industriais para a China, numa das etapas da globalização, os Estados Unidos contribuíram para que a China caminhasse para se tornar a maior economia do mundo. A desindustrialização interna abriu caminho para a ascensão de políticos populistas e autoritários, como Donald Trump e Jair Bolsonaro. O que Bernie Sanders propõe não é uma confrontação militar ou mesmo econômica, mas sim a busca de um novo equilíbrio na globalização, para que os países ocidentais possam também recuperar os empregos perdidos nas suas indústrias. E talvez assim enfrentar uma China que, capitalista, socialista ou híbrida, caminha para ser a maior potência global. Se você gostou dessa reportagem, eu peço que você se inscreva no canal, curta, compartilhe entre os seus amigos e ajude a divulgar a TV 247, o maior canal progressista do Brasil. Inscreva-se, curta, compartilhe e faça com que o conhecimento possa circular entre o maior número de pessoas. Agradeço muito em nome de toda a nossa equipe e esse foi mais um Dossiê 247.